E agora nós vamos falar um pouco de interpretação do exame radiográfico. Como a gente já falou antes, o exame é interpretativo, né? Cada um tem a sua visão, então é muito importante que nós tenhamos um bom conhecimento da anatomia, um bom conhecimento das estruturas que estão presentes na região periapical, para que a gente possa fazer uma boa interpretação. E aí nós vamos mostrar então para vocês como o conhecimento é importante para a interpretação radiográfica no diagnóstico endodôntico. Como a gente já falou, o exame radiográfico ele é em duas dimensões. Então aqui todos nós observamos a figura do pintor Salvador Dalí. Nós estamos vendo um exame em duas dimensões. E quando nós temos uma imagem que nos dá uma ideia tridimensional maior, nós vemos que essa imagem é muito mais complexa, tem muito mais nuances e o ângulo diferente faz com que nós percebamos muito mais informação que tem aí. E isso é exatamente o que acontece com o exame radiográfico. Nós temos apenas a visualização em duas dimensões de uma estrutura que é muito mais complexa. Há algumas frases aí que podem nos dar uma ideia da importância da interpretação. Primeiro do professor Mataldi, que diz que interpretar sistematicamente todos os casos com base numa radiografia não é fazer exame radiográfico, e sim o exame de uma radiografia. Outra frase interessante diz que toda condição, dor, patologia, infecção, qualquer condição patológica está no paciente, não está na radiografia. Então a gente não tem que se virar ao exame radiográfico para o diagnóstico a princípio, e sim ao paciente. E é importante nunca deixar de ter isso em mente. Outra coisa, e de vários autores, baseada em vários autores, é que devemos sempre fazer mais de um exame radiográfico para o diagnóstico endodôntico. Então isso é muito importante. A gente, principalmente utilizando os exames digitais, sempre fazer duas ou três. Eu costumo fazer no diagnóstico 3 tomadas com angulações horizontais diferentes. Vamos então estudar algumas sobreposições de interesse endodôntico, sobreposições radiográficas que são importantes e de interesse ao diagnóstico na endodontia. Uma estrutura comum aí que sempre aparece é o canal palatino, forame palatino. Então, uma estrutura que muitas vezes é grande, de imagem radiolúcida e que pode ser confundido com uma lesão periapical, como nós vemos aqui nesse caso. Então, nós vemos aí esta imagem na região apical de dentes que respondem positivamente ao teste térmico. Então, essa imagem, na verdade, é o canal palatino sobreposto na região apical. Outra estrutura muito famosa que nos causa bastante problema, bastante diagnóstico errado, é o seio maxilar. Porque o seio maxilar é uma estrutura com diferenças muito grandes de um paciente para o outro, diferenças de tamanho, várias nuances. Então nós temos que estar sempre atentos à presença do seio maxilar quando fazemos o diagnóstico de dentes superiores, principalmente os molares. Aqui nós vemos que o seio maxilar ele tem muitas entrâncias, bossas, e essas particularidades podem produzir imagens mais radiolúcidas que podem dar a ideia de lesões periapicais se forem sobrepostas à região do ápice. Nós vemos aqui um caso do seio maxilar de grandes dimensões. Esse caso traz dificuldades ao diagnóstico, nos colegas têm menos familiaridade com o exame radiográfico. Uma outra estrutura que causa muita confusão no diagnóstico é o forame mentoniano. Nós vemos aqui nesse caso, por exemplo, em azul, um forame mentoniano bem ao lado de uma lesão periapical na flecha vermelha. Aqui nós vemos um caso de um forame mentoniano sobreposto à região periapical
podendo causar uma confusão no diagnóstico. Aqui nós vemos um caso em que foi realizada a técnica de Clark e pôde dissociar esta imagem radiolúcida da região apical, mostrando que esta imagem não era uma lesão apical. Lembrando sempre também que o principal meio para a gente fazer esse diagnóstico é o teste de vitalidade pulpar, que em tese deve ser feito, que deveria ter sido feito antes do exame radiográfico. Aqui um outro caso de forame mentoniano na região apical. Outro caso em que um forame mentoniano produziu uma imagem sobreposta na região apical do premolar, do segundo premolar, e essa imagem, entre aspas, sumiu após a realização da técnica de Clark. O espaço perissementário é importante, muitas vezes a gente confunde o espaço perissementário de uma raiz maior, isso ocorre muito nos dentes superiores, como a gente pode ver, a gente confunde com fraturas, com a imagem de canal, então é muito importante que a gente vá acostumando a observação. Eu sei que é difícil, os alunos em começo se confundem mais, mas com o tempo a gente vai acostumando, a gente vai tendo mais experiência e vai sabendo discernir onde está o canal, onde está o espaço perissementário, onde está a imagem da raiz, para que a gente consiga fazer uma observação e uma interpretação mais correta da radiografia. A sobreposição de uma raiz muito fina, uma imagem grande em sentido vestíbulo lingual, ela produziu uma imagem que pode até ser confundida com um tratamento endodôntico anterior aí na raiz mesial. Então agora nós vamos falar um pouco da anatomia endodôntica, de como é importante o conhecimento da anatomia para a interpretação e para o diagnóstico. O primeiro aspecto de anatomia que nós vamos falar acontece muito em raízes achatadas no sentido disto-mesial, que são as imagens que podem nos ajudar na definição entre um canal ou dois canais, a observação de istmos. Vocês observam aí que as imagens radiopacas no interior do canal revelam para a gente divisões. Olha como a imagem caso A começa a ficar mais radiopaca, bem exatamente na região onde ocorre uma divisão em dois canais. Já no caso B, nós vemos uma imagem radiopaca que depois se torna radiolúcida, exatamente na região onde há uma divisão e depois a volta em um canal só. Ou no caso C e D, que essas imagens radiopacas estão mais na região apical, mostrando divisões, no caso do C, ou um forame que não termina exatamente no ápice, no caso do dente D. Então vocês podem observar aí agora, melhor numa radiografia, como essas imagens radiopacas podem nos indicar divisões. Então todos esses incisivos inferiores, por exemplo, parecem ter uma divisão nesta região onde está mais radiopaca. Mesma coisa nesses casos, a gente vê aí no incisivo que está mais radiopaco, o canal, depois o canino, ele tem uma divisão mais a partir do terço médio para apical. No caso do premolar, uma divisão maior, já no caso cervical, a gente já se divide quase em duas raízes, provavelmente. A gente vê do outro lado a mesma coisa, nós temos divisões, nem tanto no incisivo central, mas no canino e principalmente no premolar. Então, todas essas mudanças de radiolucidez, o canal se tornando radiopaco, pode indicar para a gente dificuldades anatômicas, divisões, dois canais, e isso é muito importante para a gente, para o tratamento. Aqui nós vemos uma diferença de padrão. Olha como é diferente entre o primeiro premolar inferior e o segundo premolar inferior. Os dois dentes são bem diferentes no padrão do canal. Isso mostra que, nos casos aí dos primeiros prés, nós temos uma divisão do canal. Mesma coisa acontece nesses casos. Vejam como os primeiros prés molares têm um padrão anatômico muito diferente do segundo premolar.
o que indica para a gente uma dificuldade muito maior no tratamento. Nós vemos aqui nesses casos todos os incisivos com bifurcações. Olha como a imagem já nos sugere isso na radiografia de diagnóstico. Vejam essa radiografia desse incisivo lateral, como nós observamos uma imagem que não corresponde ao padrão e depois de feita a obturação a gente tem uma ideia melhor de como essa anatomia era complicada, como essa era um dente com uma anormalidade anatômica. Olha como o esfumaçamento da imagem, essa falta de definição da imagem, no caso desse premolar, como nos revela um dente aí complicado. A gente pode ver melhor quando se coloca a lima, que é um dente com 3 canais. Então, quando uma imagem está muito difusa, esfumaçada, muito diferente daquilo que ela é no normal, no que a gente está acostumado a ver, a gente pode esperar que nós temos alguma dificuldade anatômica, nós podemos esperar alguma dificuldade no tratamento. Aqui nós temos um caso em que a observação de uma linha radiolúcida paralelamente à imagem do canal obturado nos sugere fortemente a presença de um 4º canal num primeiro molar superior. A mesma coisa, só que num dente molar inferior, nós vemos que esta linha radiolúcida, nos 2 casos aí, essa linha correndo em volta da lima, nos sugere a presença de um canal adicional. Aqui uma outra alteração não tão comum, mas presente, que é o canal em C. Nós temos aqui a imagem de vários dentes característicos de molar em C, alguns dentes molares em C reais, mas a maioria não. São dentes que têm na região cervical a imagem em C e depois há a subdivisão em outros canais. E agora, continuando, nós vamos falar das patologias não endodônticas. É muito importante, no conhecimento do profissional que faz o diagnóstico endodôntico, conhecer as patologias que não são endodônticas e produzem uma imagem, e podem produzir uma imagem radiográfica que se confunda com uma lesão periapical. É importantíssimo esse conhecimento para que o nosso diagnóstico seja correto. Então, no arsenal teórico do endodontista, na bagagem, no embasamento teórico do endodontista, é muito importante o conhecimento dessas patologias, o entendimento e a necessidade do diagnóstico diferencial e sempre desconfiar que uma lesão, aquilo que a gente está tratando, pode não ter origem somente no canal radicular. Vamos começar pelas patologias mais simples que produzem imagens na região periapical. A primeira delas é a osteosclerose. É uma produção óssea, uma maior proliferação óssea que, quando localizada na região periapical, pode ser confundida com uma patologia, no caso a osteite condensante. Então nós temos aí um caso de osteosclerose, outro caso de osteosclerose em dente pré-molar, uma outra condição não patológica nesse caso, mas que pode produzir uma imagem na região periapical, é o torus mandibular. Então é muito importante um exame clínico bem realizado para que a gente elimine esta possibilidade no caso do aparecimento de imagens como essa. Outra imagem que pode aparecer na região periapical é referente a odontomas complexos, compostos, como é o caso desse odontoma na região periapical entre caninos e incisivo lateral. Outra lesão comum até, que aparece em dentes na região periapical, é o cementoblastoma benigno. É muito importante que se consulte, no caso de dúvidas, um colega estomatologista, para que a gente defina essas patologias, porque este caso, por exemplo, não é um caso de resolução endodôntica, não é nem de causa nem de resolução endodôntica.
Mais um caso de cementoblastoma benigno em dentes superiores, que foi, a princípio, tratado o canal e que foi encaminhado ao estomatologista, que tomou a decisão de fazer uma retirada cirúrgica do dente e da lesão. Outra imagem que nós observamos na região periapical, não tão comum, isso já é mais raro, pode ser produzida por uma condição anatômica não patológica, denominada defeito ósseo de Staphny, imagem de Staphny, lesão de Staphny, cisto de Staphny ou pseudocisto de Staphny, que na verdade é apenas uma adaptação na região mandibular, onde se acomoda a glândula submandibular. Então, ela não é uma lesão patológica e, por isso, deve ser bem diagnosticada, principalmente quando se localiza na região periapical. Nós vemos aí um outro caso de defeito ósseo de Staphny, que uma tomografia foi fundamental para a gente observar, além, claro, do teste térmico, que é uma imagem fisiológica, não patológica e, portanto, não requer tratamento. Outra patologia comum até, principalmente em pacientes negros, sexo feminino, a partir dos 30 anos de idade, é a displasia fibro-óssea. Mais um caso de displasia fibro-óssea periapical. Ela passa por 3 fases, ela vai do radiolúcido, imagem mista, até ficar mais radiopaca, em pacientes mais velhos. E nós temos também a displasia fibro-óssea, além dessa periapical que nós estamos vendo, nós temos a displasia fibro-óssea florida, em que as imagens são distribuídas nas arcadas, mas com a mesma característica de paciente. E nenhuma delas, nós estamos vendo mais um caso aí, nenhuma delas requer um tratamento endodôntico. Em nenhuma dessas patologias que nós falamos, a causa é endodôntica. Ela é uma condição que não requer intervenção, apenas observação. Então, é importante que a gente faça o diagnóstico correto. Infelizmente, é comum casos como esse em que foram tratados vários canais por conta da observação radiográfica de uma lesão sem a realização de exames anteriores, principalmente os exames clínicos e principalmente o teste de vitalidade pulpar. Mais um caso aqui que nós vemos de displasia óssea florida. Aqui nós temos um cisto ósseo traumático, normalmente preenchido por tecido sanguíneo, normalmente em pacientes que têm histórico de acidentes, então é muito importante na anamnese nós conversarmos com o paciente. Também é uma lesão que não tem origem endodôntica, normalmente os dentes respondem aos testes de vitalidade pulpar, então não deve ser realizado uma intervenção endodôntica, como nós vemos aqui nesse cisto ósseo traumático, a presença de sangue por punção na região. Aqui nós vemos cistos periodontais laterais, que podem ser confundidos com cistos endodônticos de canais laterais. De novo, o teste de vitalidade pulpar é o teste principal para a gente definir a origem da lesão. Aqui nós vemos o cisto nasopalatino, muito comum também, em forma de coração, né, normalmente, e que também não tem origem endodôntica. Este caso é um cisto nasopalatino em que foram realizadas intervenções endodônticas, provavelmente sem necessidade. Caso de cisto dentígero, com a imagem se estendendo aos ápices dos segundos molares, principalmente. Então a gente vê como é importante que numa radiografia periapical, se nós não vermos a lesão total, como é importante nós buscarmos exames mais abrangentes. Neste caso, se você tivesse uma radiografia periapical do segundo molar, você poderia muito bem imaginar tratar-se de uma lesão periapical. Mais um caso de cisto dentígeno com a imagem se sobrepondo à região periapical do dente segundo molar inferior. Aqui nós vemos um tumor odontogênico adenomatoide que também pode produzir imagens na região periapical e não tem qualquer origem endodôntica.
casos de ceratocisto são comuns na prática dos radiologistas e também essas imagens na região periapical podem confundir e podem levar a um diagnóstico errado de uma lesão periapical. Nós vemos mais um caso aí de ceratocisto, também com a imagem na região do segundo molar inferior. Aqui um outro caso de ceratocisto menor, também com a imagem na região do incisivo inferior. Esse dente responde ao teste térmico, essa lesão não é endodôntica. Aqui um caso de lipoma intraósseo também produzindo uma imagem na região apical. Aqui nós vemos lesões de células gigantes, também uma lesão de certa frequência na clínica radiológica. Nesse caso nós vemos um ameloblastoma, também com imagens na região periapical. Aí já são lesões mais agressivas e que o diagnóstico deve ser rápido, um diagnóstico preciso. Nós vemos, por exemplo, aqui um paciente com ameloblastoma em que foram realizados vários tratamentos de canal para tentar resolver o caso e enquanto a lesão foi crescendo e a lesão foi se agravando e a resolução foi se tornando mais difícil, por isso é muito importante que a gente defina a real origem de uma lesão. Aqui mais um caso também, nesse caso de carcinoma com observação de imagens radiolúcidas na região periapical. Eu, infelizmente, já peguei um caso que um colega tratou 2 ou 3 canais de um paciente que tinha um carcinoma e, infelizmente, esse paciente foi a óbito. Talvez se logo na primeira lesão, na primeira observação da lesão, se fosse feito um teste térmico, que não foi feito, se fosse feito um teste térmico definido que aquela lesão não tinha origem endodôntica, e encaminhado para um estomatologista, a gente teria hoje um destino melhor para esse paciente. E agora nós vamos falar das patologias endodônticas realmente. Então nós primeiro falamos das patologias não endodônticas e vamos ampliar o nosso conhecimento para as patologias realmente endodônticas para poder definir realmente o que não é, qual a importância de cada uma e como é que a gente faz o diagnóstico de cada uma por meio da radiografia. Então vamos observar agora algumas imagens radiográficas compatíveis com patologias endodônticas. Primeiro, o que eu gostaria de conversar com vocês e discutir é o que é a normalidade. O que é uma imagem normal do ponto de vista radiográfico? Então vou mostrar para vocês um caso que eu recebi de uma colega ortodontista que me mandou esse caso detectado num exame de rotina, uma documentação ortodôntica de rotina, e ela me pediu que avaliasse porque parecia haver uma lesão periapical no dente. E então foi realizada a radiografia periapical para a gente ter uma imagem melhor. Foi feitos os testes, a gente pode ver aí nos ícones que esse paciente, o dente respondeu normalmente ao teste térmico, da mesma maneira que ele respondeu nos dentes adjacentes. Não havia dor ao teste de percussão, ao teste de palpação, ao teste de mobilidade. Esse paciente não sentia dor alguma. E esse paciente, então, foi indicado a retornar para acompanhamento e pergunto a vocês, o que é a normalidade? Será que eu deveria tratar esse canal por causa dessa imagem? O que é? Não sabemos. E esse paciente tem que ser mandado embora? Também não. Esse paciente tem que ser chamado a fazer um acompanhamento, porque como a gente já falou, no caso de lesões não endodônticas, ela pode ser uma lesão de outra origem, ela pode crescer ou pode ser uma imagem que nós não conseguimos detectar a princípio qual é a origem. Então, provavelmente, esse paciente eu fiz acompanhamento, já está há 3 anos fazendo acompanhamento, foi de 6 em 6 meses, essa imagem não se modificou, então provavelmente esta imagem é fisiológica, nós não sabemos o porquê dessa imagem, mas isso mostra para a gente que a imagem radiográfica por si só, às vezes não quer dizer nada, a gente tem que ter todo o histórico e toda a condição clínica do paciente e, em muitos casos, o resultado do acompanhamento, da preservação, vai nos definir. Se esse caso tivesse crescido essa imagem, tido alguma alteração
nos exames clínicos, ele ter apresentado alguma dor, algum sinal, mas não, continua da mesma maneira. Então o que eu indiquei foi que se faça mais um acompanhamento, mas muito provavelmente esta é uma imagem que, embora não esteja normal do ponto de vista radiográfico, parece não revelar nenhuma patologia. Aqui as primeiras patologias que nós observamos endodônticas radiograficamente são as reabsorções. Então nós temos aqui a reabsorção nos dentes muito comuns, por sinal, reabsorção de superfície, normalmente decorrente de tratamento ortodôntico. Nós temos as reabsorções cervicais, nós temos as reabsorções internas. Aí nós temos mais um caso de reabsorção interna. Nós temos imagens que também nos revelam reabsorções radiculares externas. Nós podemos, pela radiografia, definir se uma reabsorção ela é interna ou externa, de acordo com a posição na técnica de Clark, como aquela imagem se movimenta ou não. Aqui no caso superior, houve a movimentação, então nós provavelmente temos um caso de reabsorção externa. Já no caso seguinte, como a imagem não se movimenta em relação ao canal radicular, provavelmente temos uma reabsorção interna. Nós temos aqui uma imagem que poderia ser uma fratura radicular, mas removido a coroa protética, nós observamos que era apenas a linha de terminação da coroa inclinada. Nós vemos aqui um caso que poderia ser uma fratura, mas com a mudança da angulação revelou-se ser o canal. E nós temos aqui as imagens realmente de fraturas radiculares. Outro caso de fratura radicular. Mais um caso de fratura radicular muito comum em casos em que o colega faz núcleos retentores de pequenas dimensões. Isso causa um desequilíbrio de forças e muitas vezes fratura em algum tempo depois da instalação da prótese. Aqui também nós observamos uma fratura radicular no premolar, também relacionada à colocação de retentores intrarradiculares. Aqui nós temos umas imagens que nós chamamos de imagem em J, que ela percorre toda a região radicular, e a imagem de canal ampliado. Essas duas imagens normalmente são relacionadas, podem ser relacionadas à fratura radicular. Então, provavelmente nós temos aí fratura radicular. Nós temos uma outra imagem aqui, muito interessante, produzida depois da obturação. O paciente reclamou um pouco de dor, de desconforto, depois que ele fez a obturação, e pelo padrão que nós observamos do cimento, nós imaginamos que esse cimento saiu depois da obturação, ou seja, esse dente já estava fraturado quando foi tratado, e ele foi saindo pelos espaços da fratura e produzindo essa imagem aí de cimento em J. Outras imagens que radiograficamente nos confundem também são as imagens relacionadas às lesões que podem ser endodônticas ou periodontais, ou endodônticas e periodontais. Então, muitas vezes essas imagens elas não são suficientes para definir a origem dessas lesões. Nós temos nesse caso, por exemplo, do professor Ingle, uma lesão claramente na região periapical, mas que na verdade trata-se de uma lesão periodontal. Esse dente responde inclusive aos testes térmicos. Nós temos lesões de Furca, a imagem na região de Furca, a radiolúcida da região de Furca também por si só não define a origem. Nós podemos, num caso desse, ter várias situações dependendo do resultado dos testes térmicos, dos testes clínicos. Nós podemos ter aí, no caso de um teste térmico positivo, uma lesão periodontal. No caso de um teste negativo, uma lesão endodôntica. No caso de sondagem positiva, uma sondagem revelando uma bolsa, uma perda óssea, nos indicar uma lesão periodontal. Então é muito importante entendermos que a imagem radiográfica nesses casos, ela é uma auxiliar, mas todas as informações que nós já temos anteriormente são mais importantes até do que a imagem radiográfica.
Aqui nós vemos a imagem de abscessos que já começam, então ele já tem as imagens, já causando uma imagem, a lise óssea faz com que nós temos essas imagens características, umas imagens já de abscesso alveolar maior, né, lesões mais antigas, e aí já começamos a ter imagens diferentes. Nós temos aí nesse caso uma imagem também de um abscesso dentoalveolar, nós temos aí uma imagem periapical difusa, uma imagem radiolúcida periapical difusa. Aqui também uma imagem radiolúcida periapical difusa. Nesse caso aqui nós temos a imagem na região do seio maxilar que indica primeiro a inflamação da membrana de Schneider, daquela membrana que recobre o seio maxilar, causada por uma infecção endodôntica, provavelmente. Essa imagem é denominada de mucosite e ela normalmente também é acompanhada de uma imagem denominada periostite, que é o aumento da imagem da região do periósteo ali do seio maxilar. Outro caso observado em tomografia que nos mostra a proliferação, a inflamação dessa membrana de Schneider, causando uma mucosite, que se houver a correlação entre dados clínicos correspondentes a uma sinusite, nós temos o que chamamos aí de sinusite odontológica, sinusite de origem odontológica ou síndrome endoantral. Mais um caso aí em que a tomografia é fundamental para a observação dessa proliferação, dessa inflamação da mucosa do seio e do rompimento do periósteo, do rompimento da imagem do seio, indicando que uma lesão no seio maxilar tem como origem uma infecção endodôntica. Este caso foi publicado por nós, o professor Frederico Laperriere e o professor Frederico Martin, na revista da PCD em 2016. E aí nós temos as patologias de tamanho maior, patologias radiolúcidas maiores, que podem ser classificadas de acordo com a sua característica histológica, como granulomas ou cistos. E a pergunta é, estas lesões são granulomas ou cistos? O que nós sabemos hoje é que nós não conseguimos fazer a determinação de uma lesão como granuloma ou cisto radiograficamente. Nós não conseguimos, por meio de uma radiografia, vários trabalhos nos apontam para isso, por meio de uma radiografia não é possível apontar características de cisto ou granuloma com certeza. A única maneira de a gente fazer um diagnóstico clínico, num caso desse, é com a punção. Então, esse caso nosso, de uma paciente que apresentou uma lesão de grandes dimensões e foi realizada a punção, revelando para a gente o líquido, os cristais de colesterol, né, característico de cisto. Então, aí é possível, sim, fazer o diagnóstico diferencial do cisto. Agora, do granuloma, nós só conseguimos o diagnóstico diferencial por meio de exame anatomopatológico. Outra imagem de patologia endodôntica, não exatamente endodôntica, mas periodontal, mas de implicação na endodontia, que é a hipercementose. Mais um caso de hipercementose. Nós temos aí a observação de um aumento da imagem do canal radicular, uma imagem disforme do canal radicular. Aqui nós vemos um caso de uma hipercementose pequena, uma pequena proliferação na região ali do canal do incisivo central. Aqui nós temos um caso de osteite condensante. O que é a osteite condensante? É uma proliferação óssea induzida por uma inflamação na região periapical. Esta inflamação periapical pode ser de origem infecciosa ou de origem inflamatória. Então, a inflamação na região periapical, induzida por uma infecção ou por uma inflamação irreversível, normalmente crônica, de longa duração, pode levar a uma proliferação óssea com essas características que nós denominamos de osteite condensante. Aqui mais dois casos de osteite condensante. Nesses dois casos, há
a presença de uma patologia endodôntica crônica. E aqui nós vemos como nós podemos fazer o diagnóstico diferencial entre a osteosclerose e a osteite condensante. Basicamente, nós temos as duas imagens muito parecidas, mas se o dente estiver normal, se esse dente não apresenta uma inflamação pulpar em relação aos dentes adjacentes, se esse dente não apresenta uma infecção pulpar, uma mortificação pulpar, muito provavelmente se trata de uma osteosclerose idiopática. Agora, se esse dente tiver, como nós estamos vendo aí, uma alteração, uma infecção crônica ou uma inflamação irreversível, normalmente crônica também, provavelmente, muito provavelmente, estamos frente a um caso de osteite condensante. Agora vamos falar um pouquinho da radiologia, a importância da radiologia, os aspectos radiológicos da reparação tecidual, como é importante a radiologia para indicar para a gente o processo da reparação tecidual, como é importante o conhecimento para que nós possamos definir um caso como sucesso, como insucesso na preservação. Então vamos lá. A preservação, como no caso do diagnóstico, também tem que percorrer alguns passos que começam no histórico do caso. Nós temos que saber que caso estamos tratando, o que é aquele dente que nós estamos observando, aquele paciente, por o que ele passou. Nós vamos examiná-lo primeiro, saber se ele tem dor, nós vamos procurar sintomas, procurar sinais. Nós vamos aí sim, depois de tudo feito o exame radiográfico, para que a gente possa chegar numa avaliação de sucesso ou insucesso do tratamento. Então, como é que nós vamos determinar se um caso é sucesso, insucesso ou se ele está ainda no questionável? Basicamente, qual é a diferença no caso? No caso de sucesso pleno, nós já sabemos, né? Nós temos um dente sem sintomas, sem sinais, um paciente não tem qualquer tipo de reclamação, está tudo bem, e radiograficamente ele está reparado, nós vemos a presença de deposição óssea, se esse dente tinha uma lesão, então nós não temos nenhuma alteração nem clínica nem radiográfica. A grande dúvida são nos casos em que nós temos uma alteração radiográfica. Então o que é importante aí? Primeiro, saber o histórico. Qual era o tamanho da lesão antes desse dente ser tratado? Qual é o caso? Esse caso é nosso? Se é nosso é mais fácil. Se não for, nós temos que ter a radiografia do colega para a gente saber de onde veio, qual foi a condição anterior. E aí nós vamos determinar de acordo com o estado clínico. Se radiograficamente nós temos uma situação questionável, nós temos uma imagem que não há uma perfeita reparação, não há uma imagem de reparação, nós temos que observar se clinicamente há alguma alteração. Se esse paciente tem dor, tem algum tipo de sinal, tem inflamação, tem fístula, esse caso claramente é um caso de insucesso e deve ser encaminhado para o retratamento ou tratamento complementar. Se o paciente tem um dente com uma imagem radiográfica que não é ideal e ainda possui sinal, sintoma, ele tem dor, ele tem um inchaço, uma fístula, uma inflamação, logicamente que esse caso é um caso de insucesso e tem que ser encaminhado para o retratamento, para a cirurgia endodôntica, para a extração, de acordo com o caso. Agora, se o paciente tem uma imagem que não é favorável, mas clinicamente ele não tem nada, ele não tem dor, não tem inflamação, no teste de percussão, teste de palpação está tudo perfeito, nós classificamos esse caso como questionável e, portanto, esse paciente deve retornar em consultas seguintes para fazer uma avaliação futura e aí a gente pode mudar essa avaliação ou mantê-la. Então essa é a imagem que nós gostaríamos, é uma imagem perfeita, uma imagem ótima de uma reparação em que aquela lacuna vai sendo preenchida e nós vamos observando radiograficamente a imagem correspondente. Mais um caso aí em que nós observamos a reparação com a deposição de tecido ósseo,
Aqui nós temos um caso em que não houve exatamente a reparação com a deposição de tecido ósseo como a gente gostaria. A gente observa na tomografia que a imagem ainda não é a ideal, porém o paciente não tem nenhum sinal e nenhum sintoma. Portanto, nós podemos considerar esse caso a princípio como sucesso. Aqui nós temos uma tabela de avaliação do professor Mulven que nos indica, após 1 ano de cirurgia paraendodôntica, quando podemos considerar um caso como insucesso, como sucesso ou questionável. E nós vemos que várias imagens podem nos indicar um sucesso ou um caso questionável, desde que não haja sinal nem sintoma. Então não se esqueçam, primeiro vem o exame clínico. Aquele paciente que passou por um tratamento endodôntico, de uma lesão de grandes dimensões, observem primeiro o estado clínico. Se esse paciente nunca teve nada, já é uma grande chance desse caso se tratar de um sucesso. Aqui nós temos um caso que veio para a nossa avaliação. O dentista, a princípio, mandou para fazer uma nova cirurgia paraendodôntica e nós conseguimos a imagem inicial do tratamento feito. E nós vemos aí que o tratamento pode ser considerado sucesso. O paciente não tem qualquer tipo de dor, o paciente não tem sinal nenhum e nós temos uma reparação muito em volta da região periapical e nós temos um padrão de reparação, um padrão radiográfico que pode ser interpretado como a presença de um tecido reparador conjuntivo, provavelmente tecido fibroso. Nós sabemos isso na observação de lesões reparadas, observadas histologicamente com esse espectro radiográfico que nos indica esse tipo de tecido. Mais um caso como esse, feito o tratamento endodôntico de uma lesão de grandes dimensões, que nós observamos um padrão de reparação, não exatamente como a gente queria, aquele padrão todo reparado, porém considerado sucesso porque o paciente não tem nem sinal nem sintoma. E aqui nós vemos 3 casos de tratamento endodôntico de lesões de grandes dimensões em que o padrão de reparação não é aquele que nós esperamos, porém ele é típico e característico de lesão reparada. Não há provavelmente tecido inflamatório, apenas tecido reparador. Gostaria de agradecer a atenção e lembrá-los de que esta aula tem uma segunda parte que engloba o uso da tomografia computadorizada na endodontia. Até lá!